Irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos nessa manhã maravilhosa. E hoje nós temos uma live mais do que especial. Nós vamos falar desse êxodo de CCB saindo da CCB e indo para igrejas bíblicas. E hoje eu estou com dois convidados aqui, o Nata, que está sempre com nós aqui, Natanael, mais conhecido como Nata, eu chamo ele de Nata, aqui direto vocês veem eu falando esse nome, ele sempre está com nós nas lives. Ele que está hoje numa igreja presbiteriana, em Votuporanga, eu acho que é isso, né, Nata? Acena com a cabeça, é isso mesmo? Votuporanga. E junto com o Nata vai estar a Cleo, que é da igreja presbiteriana, nós vamos conhecer um pouco da história dela também aqui, e ela tem recebido bastante CCB, tem discipulado esses ex-membros da congregação cristã, inclusive o Natanael, acho que está sendo discipulado, Natanael e a esposa estão sendo discipulados, e nós vamos conversar com eles aqui, falando sobre como é essa chegada de ex-CCBs numa igreja reformada como a igreja presbiteriana. Sejam todos bem-vindos, estou aqui com vários comentários já. Nós tivemos que atrasar um pouquinho aqui por causa da agenda do Natanael e da Cleo, mas eles já estão aqui. Depois eu vou ver nos comentários e vou colocando, tá bom, amados? Deixa eu chamar o Nata. Está aqui o Natanael e a Cleo. Gente, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa live. Cleo, pela primeira vez aqui, bom dia. Receber você aqui. Bom dia, Cleo. Bom dia. O prazer é meu, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Alegria nossa. Nata, o Nata está sempre dia, com nós. Graças e paz a todos. Eu já sou conhecido, já. Seja bem-vinda. Ô, Nata, deixa eu falar com você aqui primeiramente, nego. Você está onde eu falei Votuporanga, é isso mesmo? Igreja Presbiteriana de Votuporanga? Isso, eu sou de Fernandópolis, né? Nascido e criado em Fernandópolis. E no ano passado nós nos mudamos para Votuporanga. Aderimos à igreja aqui de Votuporanga. Tem uma irmã aqui perguntando de uma igreja bíblica. Você chegou a ler esse comentário aqui, Nath? Parece que é perto de vocês, não é? Mira Estrela, né? Mira Estrela. É perto, né? Tem Fernandópolis, uma igreja boa. Tem Votuporanga também. Pertinho. Maravilha. Quantos anos de CCB, Nata, você tinha? Eu nasci na casa do acomodatário, para você ter ideia. Eu aprendi a engatinhar dentro do corredor da congregação. Meu Deus do céu. Em Fernandópolis? Fernandópolis. Vida toda nesse contexto. Músico desde os 8 anos de idade. Só que eu tinha muito medo de batismo, né? Então eu fui postergando assim até onde deu. Mas como eu tinha muita vontade de tocar na orquestra, e o batismo é o passaporte para você tocar na orquestra, né? Então eu me batizei com 19 anos com esse propósito. Eu vou me batizar para tocar na orquestra, que era a minha vontade. Não foi por causa que você creu no Evangelho, não, Nata? Não, porque você não tem como crer em algo que você não conhece. E eu não conhecia o Evangelho, né? Não sabia. Não sabia. Para mim, eu tinha nascido na graça, né? Para mim, eu não tinha pecado e tal. Tudo isso eu acreditava, piamente. Ô, Cleo, e como é que foi receber esse CCB aí na igreja, discipular? Nós vamos falar muito sobre isso aí. Mas conta um pouco a sua vida. Para nós, eu ficava assim imaginando. A primeira igreja que eu fui foi uma igreja presbiteriana, chamada Presbiteriana da Silva Jardim, lá em Curitiba, né? E eu fui convertido, assim, aquele dia para mim foi um baque. Deixa eu até contar essa história aqui para vocês, que eu já contei, mas vou contar de novo. Eu fui na Presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil, na Silva Jardim, em Curitiba. E eu fui numa escola bíblica dominical e era uma irmã que estava ensinando nessa escola bíblica. E essa irmã abriu o livro de Oséias ou Ageu? Agora não lembro. Mas é um desses profetas aí.
Mas essa irmã discorreu de uma maneira tão maravilhosa aquele livro que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu lembrei da minha mãe, com 60 anos na CCB, coitada, não aprendeu nada. Olha essa senhora, e o que ela tá tirando? Coisa que eu nunca vi falar na minha vida. Eu fiquei maravilhado, falei, nunca mais eu piso na CCB, né? Foi esse último dia, tá muito bem gravado na minha cabeça. E eu ficava imaginando como que é uma pessoa que nasceu dentro de uma igreja reformada, como eu queria ter tido essa oportunidade, né? Eu vejo irmãos aí com 17 anos falando que leu todos os livros de Lutero. Eu, com 17 anos, eu estava em busca de dom, pulando, sapateando, rodando. Meu Deus do céu, eu ficava assim pesaroso. Por quê, meu Deus? Eu perdi tanto tempo com isso. Como que foi, Cléo? Você sempre foi presbiteriana? Conta para nós aí um pouco. Eu venho de uma origem de cultura católica. Uhum. Aos 19 anos, eu casei com um rapaz espírita, toda a família dele era espírita. Meu Deus. Vivi e experimentei as piores experiências espirituais que você puder imaginar. Aos 28 anos de idade, minha filha com 8 anos, eu estava pensando nessa ocasião específica, né, em morte, pensamentos fortes de morte, e tive uma experiência assim de orar, né, ajoelhar no meu quarto, pedir orientação de Deus a respeito de que caminho que eu deveria seguir. E aí tem toda uma história que é bem forte, mas não é o nosso foco aqui, mas só para você entender o contexto da minha conversão. Cristo, né, me buscou numa escola onde eu era professora de ensino fundamental e médio, e nesse contexto, em 1990, a minha família e eu, na época, inclusive, eu tinha um irmão com 17 anos que morava comigo, e todos nós fomos, então, conhecer essa nova denominação, né, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E Sim. estamos lá desde 1990, aprendendo e servindo ao Senhor. Em 1991, eu me batizei, em 18 de novembro, e de lá para cá nunca mais saímos. Que legal. E, Nata, e você, como é que foi sua caminhada dentro da CCB, nego? A internet do Nata não está muito boa, não. Cedo. Tá me ouvindo? Tá com um delay bem grande aí, mas estamos te ouvindo. Eu nasci na congregação também. Igual eu te falei, comecei a tocar, tive muito envolvimento com música, né? Gostava muito de tocar, de estar em tocadinha, mas eu era daquele mais a parte dos movimentos de oração, eu era só igreja mesmo, não gostava de profecia, não tinha envolvimento com essa outra facção, né? Eu era só do templo. Depois que eu comecei a namorar, minha esposa já era muito mais envolvida com profecia, com oração, então eu acabei entrando um pouquinho, conheci esses dois lados aí, né, da CCB. Nos casamos e depois de algum tempo de casado, eu recebi um vídeo de uma irmã da congregação, me mandou no WhatsApp, assiste essa pregação aqui. E eu, na minha cabeça, imaginando que era Ademilson do Igaraçu, Cláudio Codonha, alguma coisa assim, né? Uhum. Quando eu abri o WhatsApp, estava lá, 5 teses de Satanás, Hernando Dias Lopes. Não sei quem que já ouviu essa pregação. Eu já. E na minha cabeça, na hora, essa irmã tá doida, acho que eu vou ouvir um filho do demônio desse aqui pregando, pastor, ladrão, toda aquela ideia que a gente tem de pastor, né? Mas, por ação do Espírito Santo, eu dei o play e comecei a assistir. E através daquela pregação, toda a minha vida mudou, assim, completamente. Eu já não conseguia mais, né? Depois que eu terminei aquele vídeo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Que pregação que é essa? Pregação expositiva do livro de Jó, né? Ele faz. E eu não consegui mais parar. Eu fui consumindo, fui entendendo. Depois cheguei no Paulo Júnior. E aí, nesse momento, eu me converti, ouvindo as pregações do Paulo Júnior. Eu lembro exatamente o dia que eu caí de joelhos, confessando o meu pecado. Estava
praticamente na rua, assim, quando eu estava ouvindo a pregação no fone de ouvido, e caí de joelhos ali e me converti, confessei meu pecado, e a partir daquele momento vem essa outra trajetória, né? Você conhece o evangelho, mas você está nesse contexto da congregação, toda a sua família, seus amigos estão ali, e você quer começar a pregar para eles. Você não quer deixar a congregação, você quer ficar ali, mas quer que o evangelho, de alguma forma, ande paralelo, né, com a congregação. Então, eu comecei a evangelizar, fiz grupo de estudo com irmãos. Foi um caminho, assim, bem turbulento, porque, né, são duas linguagens diferentes. Você não consegue. Sei que tem muita gente que tenta fazer, mas é muito difícil. Eu acho que é praticamente impossível. E eu tentei também, né? Eu acreditava no ponto 5 de doutrina, eu acreditava nos hinos bíblicos, né? Poxa, como que os irmãos estão cantando aqui, sol em Cristo, tá falando que é Cristo, mas e aí? Aí eu comecei a perceber que não fazia sentido, eles cantavam coisas que não viviam o que cantavam, né? Então, foi apenas um momento, assim, certo, oportuno, que nós, eu e minha esposa juntos, uma igreja bíblica, porque nós temos muito a aprender. E na congregação a gente não vai conseguir o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Então, isso aconteceu e a gente saiu para a igreja presbiteriana. Ô, Cléo, e como é que é receber esses meninos da CCB? E Deus está te dando a graça aí de discipular eles. Como tem sido essa experiência de receber CCB? Eu acredito, assim, que na história da presbiteriana, no tempo que você está aí, já faz o quê? Há 30 30 anos? anos. 30 anos, né? 30 anos que você está na igreja presbiteriana. Eu creio que você nunca viu um êxodo desse. Não é só na tua igreja. A congregação foi pauta do ensino da igreja presbiteriana esse final de semana. Né? Por quê? Porque eles estão recebendo uma multidão mesmo de membros da CCB. E graças a Deus aí o Senhor tem te dado a oportunidade de estar nesse trabalho aí na tua igreja local. E como tem sido isso? Qual a experiência que você tem extraído disso tudo, Léo? Uhum. Quando você fala, né, movimento em todo lugar, eu tenho contato com outras igrejas do estado de São Paulo e tenho contatos também, né, com ex-CCBs de outras localidades e é massa, assim, sabe? Não está vindo um ou dois, né? É 10, 12, mais ou menos por aí. Agora, como que é o meu contato, né? Eu tive um primeiro contato no contexto da pandemia, porque eu também ministro aula na escola dominical, e esse meu primeiro contato não foi com o Natanael e a Laiane, né? Foi com uma outra CCB, acho que ela talvez esteja até aqui na live agora. E a primeira coisa que eu observei ela ali naquela sala de aula era uma face muito tensionada, muito tensa. Eu percebia ela assim muito machucada, muito ferida, muito magoada, mas eu não conseguia entender nada disso, porque de fato eu tive um contato, até eu compartilhei isso com o Natanael há muitos anos atrás, que eu nem sei precisar para você, foi logo na minha conversão. Eu tive um aluno que ele era CCB, e ele tentou me evangelizar, e eu, né, já estava convicta naquilo que eu queria. E aí, como ele não teve êxito, ele só disse assim para mim: você, usando esse seu batom vermelho, você vai para o inferno de ponta cabeça, né? E isso foi assim por telefone. Então foi o meu primeiro contato com o CCB, foi esse. Agora, com a CCB, eu via toda essa face tensionada, essa mágoa, um encolhimento corporal. E aí eu comecei a ouvir, né, ali na escola dominical, trabalhando. Eu já estava nesse momento fazendo evangelismo, porque eu começo com evangelismo, evangelizando, independentemente se seja a origem. Eu começo com um roteiro de evangelismo. E aí essa irmã, né, vamos dizer assim, ela começou a abrir o coração, ela começou a falar as origens, por que ela cria, porque
ela não conseguia entender que ela não precisava fazer nada para ser salva. Isso não entrava na cabeça dela, ela tinha muita dificuldade. Entender que Cristo já tinha feito, Cristo já tinha pago, como assim? E aí ela começou a fazer alguns questionamentos que, para a gente que tem contato, a gente que tem acesso à palavra, era muito estranho, né? E aí a gente foi percebendo a questão dos usos e dos costumes, né? Salvar, mas desde que o cabelo, desde que... E aí quando ela começa a me contar o que acontecia ali dentro, não para falar mal, mas para trazer à tona as feridas dela, as marcas que ela, né, vinha trazendo. A gente tem uma ética no aconselhamento bíblico, né, que é você ouvir as pessoas sem cara de espanto, né? Mas eu confesso que muitas vezes eu chorei, assim, de ouvir e ver o engano de forma tão engendrada, de forma tão bem estruturada, e o estrago que é feito na mente, né, de quem está ali, de quem é instruído com a mentira, com a verdade distorcida, né? Então, eu confesso que eu fiquei muito impactada, e eu acho que eu mais aprendo do que ensino. Então, a gente acaba, assim, trocando nesse sentido, porque eu brinco com eles, né? Depois veio o contato com o Natanael, a Laiane, né? E eu falo assim, parece que vocês vivem num mundo, dentro do mundo, né? Porque tem uma linguagem própria, tem um dialeto próprio, e eu ficava, assim, muitas vezes perdida, e de acordo com os relatos, eu não conseguia acreditar que aquilo ali era verdade. E depois, conhecendo o Natanael e a Laiane, eu falei para essa minha primeira discípula, né? Eu falei, eu estou me sentindo traída. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, porque você não tinha me contado tudo o que acontecia lá, agora eu estou entendendo mais coisas ainda. Então, cada vez que eu ia ouvindo, eu ia assustando muito, né? Com toda essa distorção, com todo esse, vou chamar de estrago feito, né? Na carreira espiritual dessas pessoas e dessas vidas. Então, foi um contato triste e feliz ao mesmo tempo. Triste de ver o que aconteceu, mas feliz de ver e entender que o Espírito Santo, que o próprio Deus está buscando, está resgatando, e a plena convicção de que é Ele que está trazendo para as igrejas que pregam a palavra de Deus. Então, tem sido uma experiência desafiadora, mas muito importante, me sinto privilegiada em poder participar desse processo. Maravilha. Ô, Nata, a Cleo disse aí a gente sempre fala aqui nas lives, né, o estrago espiritual que isso gera dentro de você, e acho que esse era um dos traumas meus, de falar por que eu perdi tanto tempo. Porque eu carrego sequelas, eu já falei aqui várias vezes, né, que nunca mais vai sair da minha vida, entendeu? Tem gente que fala assim, vocês saiu da CCB, mas a CCB não sai de vocês. É impossível a CCB sair de mim, até porque toda a minha história, não tem 1 milímetro da minha história há 30 anos para trás que a CCB não está envolvida. Não tem nada que eu vou contar para você da minha história que a CCB não está lá. E os estragos que a falsa teologia me deixou aqui, o falso ensino me deixou, eu carrego ela para a vida inteira. É muito forte isso, né? E para você, assim, Nata, como CCB, estar numa igreja bíblica, isso é primordial, essencial, e como Deus tem trabalhado, você acha que se você se tornasse um desigrejado, como você estaria hoje? Como você pensa isso aí, né? A importância de uma igreja bíblica na vida de alguém que saiu da CCB e creu no Evangelho. É igual a um peixe que quer viver fora da água. Eu acho impossível você ser um cristão à parte da igreja. Porque, realmente, principalmente para nós, que já viemos com essa bagagem, com esse monte de mala nas costas, né, a gente não entra numa igreja bíblica sem nada, vazio, planejando, né, como se fosse um lote vago para você construir.
A gente vem com um castelo cheio de coisa dentro que precisa ser demolido, precisa ser limpo para depois você lançar as estruturas, para depois você começar a sua construção. Então, é assim que é um CCB, né? E a igreja, o discipulado, principalmente com a Cleo, com o pastor, com os outros membros, né? É essencial, assim, principalmente na nossa vida. Eu sei que você vai ter alguma área que você ainda tem sequelas. A nossa área, principalmente, é a área financeira. A gente nunca teve controle, a gente nunca, né, contribuiu com o rei, essa cultura da congregação, só dá se quiser, é prejudicial, você não tem uma responsabilidade. Então, isso fez muito mal para a gente. E hoje a gente colhe frutos disso. Então, a gente está tendo que reconstruir toda a nossa vida. E sozinhos, ou por vídeo de internet, é impossível. Você tem que ter contato, você tem que apertar a mão do teu discipulador, você tem que olhar no olho dele, né? Você tem que sentir e ele sentir você para esse processo acontecer. Não tem como você, por exemplo, criar um filho, né, à distância, pelo WhatsApp. Eu vou criar você pelo WhatsApp, meu filho. Não tem como. Você tem que abraçar, você tem que pegar na mão para andar, você tem que dar de comer. É assim. Eu achei maravilhoso que você até hoje, agora você atrasou aqui na live, porque você estava sendo discipulado, você e a tua esposa, pela Cleo, né? E, cara, que alegria ver a tua esposa, assim, a nossa esposa andando com irmãs maduras na fé, assim, coisa que nunca foi posto em prática dentro da CCB. E eu dou graças a Deus por isso, porque se eles tentassem fazer isso, seria pior ainda, né? Que é aquele mandamento, olha, as irmãs mais velhas, ensine as mais novas, né, a serem boas donas de casa e tal. Que alegria ver a nossa esposa caminhando com uma irmã madura na fé, algo que nós nunca vimos dentro da CCB. Confirma isso, Nath? Confirma. Graças a Deus que não. Uma alegria, né? A gente tem recebido algumas irmãs mais velhas, assim, da congregação. Graças a Deus, elas estão despertando para o evangelho. E a gente percebe que quanto mais tempo você fica na congregação, parece que vai piorando, né? Não é igual o vinho que melhora com o tempo, é igual o leite, né? Que vai azedando e vai ficando pior, dá mais trabalho para você trabalhar com essa pessoa, né? Então, realmente, melhor começar do zero. Ô, Cleo, aí você falou que alguma situação assim você chorava, né? Apesar de não poder expressar espanto, ainda chora, né? Você lembra de alguma situação que você ouviu, de algum engano que você ouviu assim, que aquilo mexeu com você? Você nunca imaginei que essa seita era capaz disso? Você consegue lembrar? Por exemplo, quando a pessoa entra para a minha sala, eu pergunto, eu sempre parto de um pressuposto, de uma vivência diária da pessoa, né? Por exemplo, nós estávamos em plena pandemia e a morte estava iminente naquele contexto quando eu recebi essa CCB. E inclusive, ela perdeu a própria mãe, né, para o corona. E eu perguntei, né, eu falei, e se fosse você que tivesse morrido, você teria ido para o céu? Ela disse, jamais. E eu perguntei, por quê? E aí ela foi dar toda uma descrição de como ela estava vivendo uma vida desregrada, vamos dizer assim, não que ela tivesse em pecado, nada, né? Mas que ela não estava cumprindo as regras ali da denominação, então que ela não entraria. E eu fiquei pensando, né? Quando ela dá toda a descrição do que ela teria que fazer para conseguir o céu, eu fiquei pensando, ela poderia ter morrido, ela poderia ter ido. Ela poderia, eu não sei os desígnios do Senhor, não questiono a soberania dele, mas ela não saberia qual o caminho, como entrar. E isso é muito triste. Como a gente conversou hoje, você vê pessoas sinceras, mas erradas no que creem. Então, eu chorava nesse sentido, por saber o risco que a alma da pessoa corre por ter um ensinamento de doutrina
fora da conformidade da palavra de Deus. Então, essas questões de ser salvo e eu preciso de algo mais do que Cristo, isso mexe demais comigo, sim, sabe? Quando eu ouvi relatos de homens que têm que dormir com roupa, né, e coisas assim, porque senão Cristo volta e a pessoa não vai. A questão é simples, como de cortar o cabelo, né? Você não pode cortar o cabelo, porque senão você é evidência de que não é uma pessoa salva. Então, assim, muitas coisas, mas o que foi forte, o que tem sido forte, é em relação à questão da doutrina da salvação mesmo, né? Soteriologia, assim, Soteriologia, né? É muito grande. Perfeito. E você falou uma coisa interessante, né, Cléo? Pessoas sinceras. Isso é pura realidade. Boa parte dos membros da CCB são sinceros, mas são sinceramente enganados. Exatamente. E qual é o problema disso? Sinceridade não salva, não é? O que salva é a fé na verdade. Isso é muito sério, né? Ô, Fernando, aí vocês fizeram aí alguns comentários, né, a respeito do trabalho que é a nossa ênfase do discipulado. Não sei se eu vou atrapalhar o seu roteiro, mas se eu não tenho roteiro, Cléo, está na tua mão aí. Tá, você pode me cortar, não tem problema. Tá bom. Mas eu vou falar um pouco em dificuldades, né, recebendo CCB, nessa questão do discipulado. Eu percebo que para mim é uma experiência nova também, né? Exatamente por causa desse sincero errado, que é preciso passar por um período, né, de desintoxicação. Então, de desintoxicação de informação, porque parece que ao sair dali é como literalmente tivesse saído de uma gaiola, mas não consegue voar. Mas ao mesmo tempo, aquela gaiola moldou e formatou, né, a mente, o coração, e isso leva para atitudes que são coerentes com aquilo ali, mas que agora precisa de vir novas atitudes. Mas tem um período que as pessoas, eu percebo a necessidade que elas têm de falar, de desabafar, de abrir o coração, porque elas estão indignadas com tudo que aconteceu na vida delas, elas estão indignadas com os líderes que fazem isso. Então, aí eu acabo, de certa forma, encontrando essa dificuldade. Por quê? Porque é você começar literalmente do zero, mas por um processo que normalmente a gente não começa, que é a desintoxicação, né, de informações muito bem configuradas, sedimentadas, em que elas acreditam, as pessoas, eu vou falar elas porque é o meu público, né? Em que elas acreditam, e que quando você começa a trabalhar aquilo que está ali em Efésios, né? Que é você deixar a mentira e você se revestir com a verdade, acaba confrontando-as de tal forma que elas não conseguem acreditar na verdade, porque tem muita história sedimentada que não areja para ouvir a verdade. Por exemplo, profecias, elas não conseguem desfrutar de uma vida nova, porque elas creram em profecias que elas ainda acreditam que elas podem estar descumprindo e desobedecendo o próprio Deus. Meu Deus, verdade. Entende? Então, é um trabalho eu vou chamar aqui de desconstrução, né? Mas é esse trabalho de você se despojar, que é o de Efésios, né? 4, partindo ali do 20 para frente, né? É você despojar e se revestir. Então, esse despojar para elas não é simples como para qualquer uma outra pessoa. Exatamente por conta dessa seriedade, por conta de como isso é levado a afinco até as últimas consequências, tido como verdade absoluta e inquestionável. Então, isso dificulta bastante quando você entra na parte de
agora mostrar a verdade, e agora você ir mostrando, trabalhando a nova vida. Então, eu acho que é uma coisa que é importante falar para você, né? Porque é uma das dificuldades que eu encontro em todo esse processo. Então, ele é um processo mais lento, ele é um processo, assim, que você tem... Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, com a própria linguagem, porque tem muias coisas que eu escuto e eu não sei muito bem o que significa ali. Então, mas tem sido maravilhoso, né? Os frutos têm sido maravilhosos, assim também os resultados. Acho que é importante considerar esse lado aqui. Tá. Ô, Cléo, antes de você falar para nós os passo a passo e como você tem trabalhado, o que é discipulado? Tá, boa pergunta. Quando a gente pensa em discipulado, nós precisamos conceituar, né? O ponto de partida, o nosso pressuposto é a ordem do Senhor Jesus, né? De Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Então, nosso princípio é isso aí. Como você pode obedecer essa ordem? Como você pode obedecer esse chamado? De várias formas. Uma forma é você fazer isso intencionalmente, de modo formal. Por exemplo, quando eu digo intencional e de modo formal, eu vou citar aqui o exemplo da Laiane, é onde eu pego a Laiane, eu tenho a intenção de fazer com que a Laiane se despoje daquela esposa totalmente equivocada em relação a uma prática de esposa cristã com o marido dela, e vou então agora, usando uma literatura bíblica, mostrar para ela como ela glorifica a Deus através da palavra dele, obedecendo a palavra dele. Então, eu vou, de modo intencional, ensinar a Laiane como ela cuida do lar, glorificando a Deus, como a Laiane desfruta dos prazeres da intimidade sexual, glorificando a Deus, como que a Laiane educa o filho dela, glorificando a Deus. Ou seja, eu vou dar toda uma prática cristã, porque eu tenho a intenção de que ela se transforme numa esposa que glorifica a Deus em todas as áreas da vida dela. E essa é uma forma de discipulado. É um método, Intencional. uma maneira. A outra é esse discipulado formal, intencional, pessoal. O que eu faço? Além de eu fazer esse trabalho com a Laiane, eu carrego a Laiane comigo. Como assim? Eu estou usando a Laiane porque é um nome que eu posso citar aqui, porque o Natanael está aqui, já foi citada, mas isso não se resume a ela. Mas eu trago a Laiane para minha casa, a Laiane vai me ver no meu dia a dia com meu esposo, ela vai me ver como mãe, a Laiane vai me ver em outros ambientes que não seja aquele único ambiente. Ela vai me ver na igreja, ela vai me ver numa pizzaria, ela vai me ver fazendo palestra em algum lugar. Então, além de eu passar uma teoria, eu coloco ela comigo para que ela veja o meu exemplo, como é que eu funciono. Porque ela precisa entender que eu não sou perfeita, que eu também erro, porque eu sou uma discípula de Cristo, mas que a minha intenção sempre é agradar ao Senhor. Então, é uma forma. Então, esse eu chamo de discipulado intencional, formal, quando eu estou com a Laiane e uma literatura. Agora, ele é informal, quando eu trago a Laiane comigo, e aí ela vai me observar, ela vai estar comigo, aprendendo comigo coisas básicas da vida. Relacionamento com meu esposo, na minha casa, na minha cozinha, numa sorveteria, numa pizzaria, quer dizer, em outros ambientes. Então, ela tem essa oportunidade. E também tem um discipulado que a gente faz que ele é não intencional. Então, como é um discipulado não intencional?
você está convivendo com a pessoa, você é uma discípula de Cristo, e você até não usa a palavra de Deus, mas a sua vida, ela está discipulando alguém, porque a pessoa está te observando, e ela vai seguir o seu exemplo, porque você segue o exemplo de Cristo. Não porque é o seu exemplo pelo seu exemplo, mas porque ela está vendo Cristo em você. Então, ela vendo Cristo em você, ela vai ser atraída para Cristo. Então, também é uma forma de você discipular. Então, o discipulado, ele não se resume em você. Olha, vamos marcar um dia e um horário na igreja para a gente estudar a Bíblia no livro tal. Não. O discipulado, ele passa por isso, mas ele não se resume a isso. Eu digo que discipulado é vida na vida, tá? É vida na vida. E os meios que a gente propõe de vida na vida, os recursos que nós utilizamos, a palavra de Deus, literaturas responsáveis em relação aos princípios e valores éticos e morais para a vida cristã, enfim, né? Cultos públicos e por aí afora. Então, o discipulado, ele precisa ser visto dessa forma abrangente, lembrando sempre, eu até brinco com elas, né? Eu as chamo de minhas discípulas, mas elas são minhas discípulas emprestadas, porque a minha intencionalidade é levá-las a ser parecidas com Cristo, né? Eu procuro dar o exemplo, mas mostrando que o meu exemplo ele é falho, porque eu sou pecadora, mas eu sou responsável por apresentar, por refletir a glória de Cristo através da minha vida, apesar das minhas imperfeições. Não sei se eu respondi, se você tiver dúvida, você pode perguntar. Respondeu perfeitamente, Cléo. Muito bom. Então, tem a intencional pessoal, informal, a não intencional. Nossa, eu não sabia disso, eu só conhecia o discipulado. E formal também. A formal, né? E quando você encontra lá uma ex-CCB, por exemplo, hoje você conhecendo já um pouco mais desse universo, como elas vêm e tal, muda a maneira que você vai abordar, a maneira que você vai dirigir, você vai focar em uma coisa assim, sabendo que aquele ali sempre é um ponto nevrálgico e tal, como que você lida com uma pessoa ex-CCB? E você falou dessa coisa que, olha, é maravilhosa essa tua percepção, como esse despojamento, né? Como as falsas profecias e tantas outras coisas está tão incrustado aí no CCB. Isso faz você mudar a forma de discipular ou é um Ctrl+C, Ctrl+V, é igual para todo mundo? Como que você faz isso? Independentemente de ser CCB ou não, o discipulado, ele só é um discipulado a partir do momento que você apresentou Cristo e aquela pessoa passou por uma conversão genuína. O que eu chamo de conversão genuína? No processo de evangelização, eu trabalho mesmo, com bastante afinco e sem demora, essa questão. A pessoa ela precisa entender o porquê ela necessita da salvação, ela precisa entender a questão do pecado, ela precisa entender quem é Deus, ela precisa entender quem é ela mesma aos olhos de Deus. Então, a partir do momento que houve uma compreensão totalmente trabalhada e efetuada pelo Espírito Santo, então, a partir daí, você desenvolve o discipulado. Então, a partir daí, é um despojar que ele abrange qualquer perfil. Então, eu não posso seguir um roteiro único para todas as pessoas, porque cada uma delas traz a sua história, cada uma delas traz o seu contexto histórico, cultural, geográfico, por incrível que pareça, porque
como eu atendo também virtualmente, eu acabo atendendo pessoas do Brasil e até fora do Brasil. Então, eu tenho todo um contexto cultural que elas trazem, a história de vida delas. Então, tudo isso eu preciso considerar e elas precisam adaptar tudo isso a essa nova vida. Então, eu não faço adaptação do evangelho à vida delas, mas eu preciso criar meios aos quais elas se despojem, independentemente do que está impregnado na sua mente, aquilo que é uma verdade bíblica e que elas precisam viver e vivenciar, 2 Coríntios 5,15, na vida delas. Viver para aquele que por elas morreu e deu a vida. Respondi. Maravilha. Ou não? Não, respondeu, perfeito, Cleo. E você poderia falar para nós, e é tão gostoso esse assunto que a gente quer entrar mais profundo, né? Porque aqui você vê, nós estamos com 200... Cuidado, hein? Nós estamos com 210 pessoas aqui, mais ou menos, e muitas irmãs aqui, maravilhada. Bom, isso na prática, assim, né? Na prática, assim, como que é... Por onde você começa? Você falou da conversão genuína. Então, o discipulado, ele só começa depois que a pessoa creu em Cristo. É isso? Com certeza, você começa pregando o evangelho. Como que é isso na prática, assim, Cléo? Perfeito. Na prática, eu cumpro a sequência de Mateus, né, que eu falei para você. Então, primeiro, o que é a prática? É a prática do ID. Eu vou abrir um parêntese aqui, né? Hoje eu estou nas duas frentes. Eu estou no ID e no vinde. Porque eu estou indo, mas também estão vindo. Mais vindo a mim do que eu indo a eles. Eu não sei se você entende. Entendi, essa questão. Claro. Que a gente está, nós, inclusive o Natanael, né, está envolvido nisso. A gente está fazendo um trabalho de ID. Nós estamos indo nas escolas, nós estamos pregando a Cristo. É uma frente. Mas vamos falar da frente aí do CCBs, né? Do vindo. Do vindo, porque aí eu não estou no ID, eles que estão vindo, né? Nesse sentido que eu estou desobedecendo a ordem aí, né? Descumprindo a ordem. Mas, Cléo, mas para estar vindo a você, tem alguém indo a eles, tá? Pode ficar tranquilo. O ID sempre está primeiro. Né? Ele mesmo. Isso, exatamente. Então, Fernando, estamos ali no contato. Então, agora, como é que eu trabalho? Eu, pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, eu desenvolvi um roteiro de evangelismo, tá? Para evangelização. Então, o meu primeiro contato é desenvolvendo com a vida dela, esse roteiro. No que consiste esse roteiro? Ele consiste em entender quem é o homem, né? Quando eu digo quem é o homem, eu mostro para esse meu potencial discípulo, porque ele ainda é um potencial, ele ainda não é um discípulo, tá? Quem ele é, de acordo com Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 até o versículo 18, eu vou estar trabalhando isso. Então, eu mostro qual é a condição dele. Então, eu mostro que esse homem, dessa forma, ele está separado de Deus, ele está desligado de Deus. Aí, tudo eu vou trabalhando, estou te falando aqui, tá todos os versículos, né? Assim, vem tudo na mente. Então, eu mostro isso biblicamente. Né? Por exemplo, eu trabalho com Efésios 2:1, eu vou mostrando, né? Eu não só falo, mas, aliás, eu pouco falo, eu mostro biblicamente qual é a condição dele. Então, de acordo com Isaías 59:2, você está desligado, você está separado, porque as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí depois eu mostro, ok, se você está assim, se você vive nessa condição, como é que Deus está com você? Porque no domingo agora a gente estava trabalhando na sala, é uma visão muito do Deus é amor, sabe? Deus é amor, Deus é amor. Aí eu vou e mostro, de acordo com Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 em diante, aí eu dou um choque de realidade, porque eu falo, Deus está irado com você, Deus é um Deus irado.
exatamente por causa da justiça dele, por causa do amor dele. Então, eu trabalho toda essa questão, eu desenvolvo com vários textos bíblicos, né? Mostrei aí a pessoa, eu espero que ela chegue assim, pelo amor. Eu estou nessa condição pecadora desse jeito, eu entendi que não tem justo nem sequer um, não tem quem busque a Deus, não há quem faça o bem, eu estou condenada, eu estou separada de Deus, o que eu faço na minha vida? Eu espero essa pergunta, porque aí agora eu vou explicar para ela por que ela chegou nesse estado, como ela chegou nesse estado. E aí eu volto para Gênesis. Aí eu vou lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, aliás, versículos 15 até o 17, mostro Deus ali trabalhando, tratando as informações. Depois eu vou para Gênesis 3, trabalho Gênesis 3 inteirinho, porque eu preciso que a pessoa entenda que ela é pecadora, não é porque ela teve uma fornicação, ela é pecadora não é porque ela adulterou, ela é pecadora não é porque ela roubou, porque ela matou, ela não é homossexual, eu preciso que ela entenda que ela faz todas essas coisas porque ela nasceu nessa condição, ela nasceu desligada de Deus. Então eu mostro que nós somos representados em Adão, explico essa questão de representação biológica, representação hereditária, jurídica, seja ela de que não, mas a pessoa ela precisa se ver lá, e por causa disso é que ela vai ter toda essa consequência para a vida dela. Então, por isso que lá diz, não há quem faça o bem, não adianta ela querer fazer obras, não adianta ela querer agradar a Deus, porque ela não vai conseguir. Então, eu faço toda essa contextualização para ela entender biblicamente a raiz do pecado, para ela se ver lá, para ela falar assim, para mim não tem jeito mesmo. E aí eu mostro todos os textos bíblicos, toda a fundamentação bíblica. Não há esperança para você, né? Porque todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, a pessoa precisa entender que não tem esperança para ela, não tem solução para ela. Depois que eu coloquei ela bem abaixo mesmo, que ela está se sentindo a miserável das miseráveis, que vou para Tiago, né, 2,19, você crê em Deus? Ótimo que você crê, até os demônios creem, eles tremem de medo de Deus, mas porque eles vão para o inferno, não é porque eles se arrependeram. E aí eu trabalho, isso eu levo 4 meses, fazendo todo esse trabalho. Agora a pessoa entendeu, a ficha caiu, então agora eu apresento Cristo. Então ela vai entender que é por isso que ela precisa de Cristo, porque Adão desobedeceu, eu vou lá para Romanos 5, Adão desobedeceu, por um só homem veio o pecado, mas por um só homem veio a justiça de Deus. Então agora ela vai passar por uma oportunidade de entender por que eu preciso de Cristo, por que só em Cristo é que eu tenho a salvação, né? Então, aí passou, fechou, aí agora é o desafio, né? Você entendeu tudo isso? Você quer isso para a sua vida? Por quê? Porque aqui eu trabalho, com certeza, crendo na soberania, crendo nos decretos de Deus, mas aquele fio entre a soberania e a responsabilidade humana, eu trabalho aqui, dou a ela a oportunidade dela confessar com a boca dela se ela quer ou não, né? E aí eu dou todas as consequências, se ela vai querer ou não. Ela disse que sim, ela quer Jesus, ela crê, ela confessa o pecado, ela se arrepende, ela pede perdão. Então você vai ter essas consequências. Apresento todas as consequências. Se você disser não, porque já aconteceu várias vezes, não, eu não quero isso para minha vida, porque eu tenho pecado, eu gosto dele, ok. Você está consciente de que você está escolhendo isso para a sua vida? Sim. Então agora eu vou te mostrar biblicamente todas as consequências que você vai ter rejeitando a Cristo, e vá ser feliz, entende? Bom, aí aqueles que aceitaram, esses vão se tornar discípulos de Cristo. Então agora eu vou trabalhar o discipulado. Então agora sim eu vou, por quê? Porque eles estão dispostos a pagar o preço da cruz, carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Então agora é despojar.
agora é abrir mão do seu eu, agora é desvendar todos os ídolos que tem no coração, agora dentro de um CCB, aí entrando na questão que você disse, o que muda no discipulado, é isso que muda, porque agora eu tiro o estereótipo da performance externa e vou trabalhar a performance interna, o que ele tem que apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional é dentro do coração. E esse dentro do coração se manifesta fora, mas não o inverso. Então, agora eu vou trabalhar isso, vou desenvolver isso em todas as áreas da vida dela. Não sei se te ajudei. Meu Deus, Cléo, eu estou aqui maravilhado, viu? Pregou o evangelho, que nós gastamos aqui meia hora ouvindo evangelho puro. E é gostoso, né? A gente escuta isso 10 vezes por dia e 10 vezes é novo, né? Que delícia. Ô, Cléo, aí você falou uma coisa, pautando aí na CCB, ela traz uma performance externa, né? Eu sou alguma coisa porque eu não cortei o cabelo, minhas roupas e tal, e ela se gloria disso, né? E até quando a gente sai da congregação e vai para uma igreja igual a presbiteriana, aí a irmã ali já pinta a unha, né? Porque parece que sempre quis pintar a unha e não podia, mas agora saí da CCB, eu pinto a unha. Aí as pessoas da CCB vai dizer, olha aí, tá vendo? Ela queria isso mesmo, ela queria o caminho largo. O caminho largo é pintar o cabelo, pintar a unha, e aquela coisa. Agora é o caminho largo. Quando, na verdade, o caminho é estreito, porque você bem colocou aí, eu queria que você entrasse um pouco nisso, o caminho é estreito porque agora pintar o cabelo eu posso fazer, uma muçulmana não pintar o cabelo, né? Não pintar a unha. Mas o evangelho, ele trata o coração, né? O coração. E você citou uma coisa aí, idolatria, por exemplo, né? Idolatria é algo que está profundamente no coração. Como que lida? Se eu não vou falar, porque eu, como CCB, eu só sei falar para você, olha, não corta o cabelo, não pinta a unha, mas como biblicamente lidar com o coração, com os pecados do coração, né? Que caminho você usa dentro da palavra para mexer? Olha, você, lá no coração, você está cheio de pecado. O pecado, ele nasce daqui, a santificação também nasce de dentro para fora. Como é isso na prática, Cléo? Tá. Aí tem um caminho a seguir, né? O primeiro caminho, assim, a primeira proposta, isso não se aplica a todas as realidades em todos os contextos, mas eu acho que vai ajudar a esclarecer a sua dúvida aí, né? Sim. Primeiro ponto, você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Sim. Então, você vai viver para agradar a quem? A Cristo. Então, você tem um propósito na sua vida a partir de agora? Qual? Meu propósito é glorificar a Deus. Bom, então, se o meu propósito é glorificar a Deus, a minha vida não funciona mais com o que eu acho, penso, sinto ou imagino, ou com o que eu aprendi com alguém. Então, eu só vou entender o que é pecado a partir da palavra de Deus. Então, se eu vou encontrar na palavra de Deus um versículo dizendo pintar as unhas é pecado, então isso é pecado. Se eu não tiver um versículo que diz que pintar as unhas é pecado, eu vou procurar um princípio, porque às vezes você não tem um versículo específico proibindo, mas você tem princípios e valores que rege a conduta cristã. Se eu não encontro, eu vou te dar exemplos aqui, sei lá, vou pegar aqui, não tem nada a ver, mas vou pegar o vinho, a bebida alcoólica. Não tem um princípio, uma proibição, mas existem princípios, né? Sei lá, aí aqui a gente poderia viajar, mas não vou viajar aqui, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber quem eu sou, tá? Eu preciso saber quem eu sou. Sabendo quem eu sou, para quem eu vou viver, e para quem eu vou viver, qual é o padrão de exigência que ele me submete a viver para ele.
Então, o que norteia as minhas decisões, o que norteia as minhas escolhas, não são regras impostas por homens, mas são condutas éticas, morais, dentro daquilo que a palavra de Deus traz para a minha vida. Então, a conotação não é o que eu faço, mas é por que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o que rege a minha conduta moral e ética de vida e prática cristã é por que motivo eu vivo, para quem eu vivo, por que eu vivo. Então, assim eu faço. Respondeu ou não? Muito bom. E aí, Nata, responde ou não, nego? Mas eu estou pensando aqui, eu só tive 2 contribuições para essa live. A primeira foi trazer a Cleo, e a segunda é desligar o meu microfone e ouvir. Mas pode me interromper. Viu? É maravilhoso isso, ô, Nata, porque é o evangelho, né, nego? É o evangelho, e você vai ver que eu estou fazendo pergunta aqui, abre aspas, né, para ver se eu tiro a Cleo do foco, mas não é palavra de Deus, é evangelho. Né? Você vai ver que tudo que ela está dizendo aqui vai fechar o quê? Na cruz de Cristo, no evangelho, né? Novo coração. E o novo coração, né, Cleo, ele vai... essa paixão pelo regenerado, pelas escrituras. A partir de agora, eu sou regido pelo que as escrituras está me dizendo. E né, nessa caminhada aqui, a Cleo faz esse trabalho de discipulado. Ô, Cleo, existe até as pessoas... Isso é um termo muito estranho para um CCB, você falar que tal fulano é tua discípula. Você tem alguma passagem nas escrituras que eu posso fazer discípulos? Como que é isso? O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uhum. Então, eu posso formar discípulos desde que elas estejam vendo em mim Cristo. Né? O apóstolo Paulo diz isso. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus Cristo passou 3 anos da vida dele formando discípulos. E ele deu a seguinte ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Fazer discípulos. Então, se eu sou discípula, discipulando, eu estou formando discípulos, seguidores de Cristo, aonde eu sou responsável em apresentar e representar Cristo para eles. Então, a glória de Cristo tem que ser refletida em mim, a ponto de que eles, sim, olhem, me observem, mas não como modelo clímax e nem máximo. Eles têm que observar que existe em mim o pecado, mas a minha conduta, ela é pautada, ela é baseada, ela é totalmente voltada para aquilo que a palavra de Deus me propõe. Maravilha. Ô, Cleo, aqui tem o Felipe fazendo uma pergunta que eu achei muito boa. Como você lida com os sinais que muitas dessas pessoas tiveram na CCB? Elas entendem que tais acontecimentos foram confirmações na CCB, curas, milagres, profecias, etc. Como tratar isso, já que por exemplo, a presbiteriana e todas as igrejas reformadas, né, nós não cremos em novas revelações, né, profecias extra-bíblicas e tal. E aí você recebe alguém da CCB que é cheio de experiência para te contar, mas e isso, Cleo? Mas e aquilo? Por que aconteceu isso comigo? Como você lida com essas pessoas? Você vê ali que ela não conheceu o evangelho, que ela não tinha a mínima ideia, que a vida dela está toda destruída, mas mesmo assim ela está apegada a essas coisas que acontecem, pasme, acontece aos montões dentro de seitas como Congregação Cristã. Bacana. Boa pergunta também. É muito interessante, porque é o que a gente falou lá atrás, né? São crenças sinceras, mas erradas. E eu tenho até um pouco de cuidado em falar sobre isso, por quê? Porque a pessoa, ela tem plena convicção de que aquilo ali, mesmo quando ela saiu de lá, ela viu que está tudo errado, que ela aprendeu tudo errado,
mas aquilo ali, os sinais, vieram de Deus. E o medo dela é de estar fora da vontade daquele sinal que Deus revelou a ela. E isso é muito sério. Por quê? Porque você está mexendo com a alma da pessoa, você está mexendo com uma crença. É aquela questão sincera, mas errada. Como é que eu lido com isso? Para mim é muito simples, embora eu faça isso com muito cuidado. Então, eu levo, por quê? Porque uma preocupação que eu tenho, Fernando, é com a não generalização. Entende? Sim. Até porque eu me compadeço demais das pessoas que lá dentro estão. E levando em conta essa conduta sincera, eu tomo muito cuidado. Então, mas de onde eu estou partindo? Quando você estava recebendo os sinais, quando você recebeu os sinais, você cria que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim ou não? O que o CCB vai me responder? Obviamente que não. Ele vai me responder isso. E ele tem essa consciência. Não, eu cria que eu era salvo através do batismo, eu cria que se eu não obedecesse ou se eu pecasse, mas o pecado dele é o único pecado, que é o pecado na área sexual, né? Então, talvez eu já até tivesse perdido a minha salvação, ok. Bom, então, dentro de qual contexto espiritual você recebeu os sinais e a revelação? Eu recebi dentro de um contexto que eu não estava, porque aí já estou explicando toda essa questão de estar ligado, desligado de Deus. Então, você estava ligada ou você estava desligada de Deus? Bom, eu estava separada, por quê? Porque eu estava no pecado. Então, se você estava no pecado, separada, desligada de Deus, e Deus fala que o meu rosto esconde de vós, porque a transgressão é que separa o rosto de Deus do pecador. Então, assim, como Deus teria dado esse sinal de forma tão presencial e tão real para você? Aí eu digo, eu não generalizo que esses sinais veio de Satanás, mas a probabilidade é muito alta, tendo em vista que naquele momento você estava separada, desligada, morta nos seus delitos e pecados. E levo para Jeremias 17:9. O que tem lá em Jeremias 17:9? Coração enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí eu vou continuando. Então, eu procuro mostrar para a pessoa que o engano do coração dela, a corrupção do coração dela, coração enganoso, se eu vou lá para Marcos 7:21, é do coração que procede os maus desígnios do homem. A criatividade para pecar, ela é muito grande, os desejos do coração é muito grande. E aí eu levo para 1 Pedro, mostro que Satanás, o nosso adversário, anda 24 horas ao derredor, procurando alguém para devorar. E ele se aproveita dos desejos, dos anseios do coração, dos pensamentos no sentido deles serem manifestos, externados, porque Satanás não conhece o que você pensa, não sabe, mas quando você fala, ele não tem pressa e ele age meticulosamente para contribuir para você permanecer na cegueira que a Eva fez o favor de nos colocar desde Gênesis 3, capítulo 6. Então, tire suas conclusões de onde vêm esses sinais. Caramba, Cléo. E aí, Nata? Meu Deus, olha, eu vou falar para você, nunca tinha visto uma resposta dessa, muito profunda, viu? E você coloca... Você perguntou como que eu trabalho, né? Eu trabalho assim. Que legal. A gente é muito privilegiado aqui, Fernando. Caramba, é assim eu pensei que deveria entrar na mente do CCB, pensar como ele pensa e tal, mas é engraçado isso, porque na palavra tem tudo isso abertamente, muito claro, né, Cléo?
E pronto, acabou. Você só usou versículos bíblicos aí, né? O tempo todo. O tempo todo. E é real, porque quando você pergunta para essas pessoas que viram sinais e que conheceram o Evangelho, você pergunta: você estava em Cristo nesse momento? Ela vai dizer: não, não estava. Estava no engano? Sim, estava no engano. Mas isso aqui é de Deus. Vamos olhar para as Escrituras, gente. Foi maravilhosa essa resposta. Mas sabe o que acontece, Fernando? Uhum. Elas confundem. Porque como elas têm uma crença muito forte, elas confundem, elas ficam assim, não, mas eu acho que eu estava em Cristo. Assim, a princípio tem umas que, não, eu acho que eu estava em Cristo. Porque elas titubeiam. Mas por que elas titubeiam? Não pelos princípios da Bíblia, mas por causa da sinceridade do coração. Então, você acaba tendo um problema entre o quanto ela é sincera e honesta naquilo que ela creu, com o padrão da palavra de Deus. Só que aí você entra aqui, ok, que você foi sincero, que você acreditou, que você perseverou nisso, que Mas o que a Bíblia fala sobre a relação com Deus, a intimidade com Deus, a revelação de Deus, aí a pessoa vê, não, realmente não tem nada a ver. Que maravilhoso, né? Ô, Cléo, e assim, nós temos outra cultura dentro da CCB, não sei se você já deparou isso, o que é muito forte, que não tem na presbiteriana, né? Então, por exemplo, hoje na minha igreja nós estamos estudando Êxodo, né? Êxodo, estudando não, os cultos vai ser em cima de Êxodo, eu creio que nesse próximo ano aí. Então, eu sei que o próximo culto a pregação vai ser em cima de Êxodo 2, né? Na presbiteriana também deve ser assim. Só que na CCB não. Lá na CCB a palavra é revelada e ali tem um pão quente. Eles chamam que é o pão quente. Ali Deus vai falar diretamente com a sua necessidade. Então você tem um monte de problemas na sua vida aí e você vai buscar a palavra. E a palavra vai dizer para você o que você fazer, como, se você viaja ou não, se você vai, se você fica, se você casa, não casa, se você compra ou não compra. E você tem essa tranquilidade ali de falar, Deus falou comigo, então não vou comprar. Né? Quando as pessoas, isso é uma dúvida muito recorrente aqui, as pessoas vão para uma igreja bíblica, não tem isso. Eu vou apresentar para você a palavra de Deus, né? Vou ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas eu não vou ali falar para você, olha, Deus está falando que a direção para você tomar na sua vida é essa. Quando as pessoas vêm com essa necessidade, não sei se já veio, mas se vir, como você lida com isso, com a palavra de Deus, como eu estou vendo aí que você é 100% bíblica, né? Como lidar com essa situação? Agora eu não tenho mais Deus respondendo às minhas necessidades aqui, ou vou para lá, ou vou para cá. Como tomar decisões? Ok, muito bom. Quando você entra na questão, na esfera da vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Com quem que eu caso? Onde eu trabalho? Que faculdade eu faço? Né? Como que eu vou saber agora? Eu fico perdida, né? Como que eu vou saber agora a vontade de Deus para mim nessas questões? É simples, você vai lá para Filipenses, você vai encontrar, para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá está escrito assim, a vontade de Deus para vocês é essa, a vossa santificação. Se você vai para Hebreus 4, se eu não estiver enganada, 16, alguma coisa assim, você vai ver lá. A vontade de Deus é a santificação, é a vossa santificação. Sem isso, você não vai vê-lo. Bom, então, que trabalho que eu vou escolher para a minha vida? Eu vou escolher um trabalho aonde, nele, eu possa desenvolver o meu processo de santificação, aonde eu não negocio princípios, aonde eu não negocio valores, aonde eu não me exponha a áreas fracas da minha vida, que eu sei que se eu estiver exposta a isso, eu irei pecar. Então, aí entra em condutas de escolhas éticas e morais, que você vai ter que pagar um preço de você, de repente, ganhar menos, ou não pegar aquele emprego em relação a dificuldades que você tem, porque você sabe que você vai pecar, porque você vai comprometer o seu processo de santificação. Com quem eu caso? Eu vou casar agora só com essas pessoas aqui da minha congregação, só dentro da igreja? Não, porque Jesus Cristo diz que dentro da igreja você tem joio e você tem trigo.
Então, não é porque é uma igreja bíblica que todos que estão lá são santos, todos que estão lá são escolhidos, todos que estão lá têm a salvação em Cristo Jesus. Então, o que eu preciso entender? Eu tenho que ter critérios bíblicos, a começar do para que eu quero isso? Qual é o propósito que eu tenho para casar? Qual é o propósito que eu tenho para namorar? Qual é o propósito que eu tenho para trabalhar? Porque eu não posso fugir de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Serviço, trabalho, casamento, namoro. Ter filhos. Para que eu quero ter filhos? É para o meu prazer? É para expandir família? Não, não é. Biblicamente não é. Ter filhos, eu tenho que voltar lá em Gênesis 1, 28. Eu tenho que saber o que está escrito lá. Deus criou a família para espalhar a glória dele. É para isso que eu tenho a família. Então, eu vou criar o meu filho com esse propósito, de espelhar, de refletir a glória de Deus. Eles vão me trazer alegria, vão me trazer felicidade, mas eles não é para completar a minha família, não está faltando nada na minha família. Deus fez Adão e Eva, constituiu a família, mas ele colocou os fecundos, não foi para completar a família, foi para expandir, espalhar a glória dele, para que o ser humano o represente enquanto ele estiver aqui na Terra. Esse é o propósito. Então, é assim que eu tenho que conduzir a minha vida. Eu tenho que entender que Deus fez todas as coisas convergirem para a glória dele. Então, a minha vida cotidiana tem que ter esse objetivo, tem que ter esse propósito. Não sei se eu fui muito abrangente, se eu não fui específico. Não foi. Foi maravilhoso, porque, então, o que você está dizendo para mim, olha, a vontade de Deus, o que você disse aqui, né, Cléo? A vontade de Deus para minha vida não está oculta. Não é algo que eu preciso vasculhar e tentar descobrir. Ela está muito clara. Uhum. É a minha santificação. Então, você pode tomar qualquer decisão usando o conselho, usando a sua própria mente, pensando, se aconselhando, desde que não interfira, não fira as escrituras, né? Que seja algo que seja para a glória de Deus. Em cima disso, sabendo da vontade de Deus, que está clara nas escrituras, eu posso tomar qualquer decisão. Não preciso dessa palavra que vai revelar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está revelada, né? Pronto, acabou. É bem simples assim. Por isso que eu falei para você lá atrás. Eu preciso ter convicção mesmo se eu estou ou não estou em Cristo. Se eu, de fato, eu entendi que a partir da minha conversão é um novo rumo dado na minha vida e que eu vou carregar uma cruz, não a que Cristo carregou, porque ele já carregou para mim, por mim, ele já fez o que precisaria fazer, mas eu tenho que viver uma vida coerente quando eu creio que ele carregou a minha cruz. Então, se eu estou realmente disposta a pagar esse preço, enquanto prática social cristã, a me santificar por causa de quem eu sou em Cristo Jesus. E isso implica, sim, escolhas de emprego. Eu tenho emprego que eu tenho que me recusar. Eu posso dar para você uma experiência que aconteceu na minha vida? Por favor, Cléo. Para você entender o que eu estou falando. Teve um contexto da minha vida que eu estava ganhando, eu estava num emprego em que eu estava ganhando mais do que o meu marido. E eu comecei a questionar as decisões de gerenciamento financeiro. Por exemplo, eu queria ajudar os meus pais. Por uma razão específica, dentro de um contexto particular da vida da minha família, o meu esposo entendia que eu não deveria ajudar. E eu, lavando a louça, comecei a questionar. Quem ele pensa que é? Eu ganho mais do que ele? O dinheiro é meu? Por que ele quer mandar no meu dinheiro? E o que foi que eu percebi? Que eu estava
passando por um processo de ferir um princípio bíblico, onde eu deveria respeitar e me submeter ao meu marido. O que aconteceu? Eu passei a orar e eu entendi que eu não sabia gerenciar, ganhar mais do que o meu marido na área financeira. Eu tinha passado num concurso público em primeiro lugar, concorrido com o meu professor da faculdade para uma única vaga. Eu fui lá e pedi as contas, porque entre ferir um princípio, desrespeitar o meu marido e ferir um padrão bíblico, eu preferi fazer uma coisa que ninguém entendeu, que foi louco para todo mundo, mas eu sabia do meu problema com Deus, da minha dificuldade em gerenciar um princípio e um padrão bíblico. Que maravilha, eu não sei Cléo. se eu me fiz entender. É um preço Claro. que eu paguei. Aí você está dizendo, olha, eu sabia qual decisão tomar, porque a vontade de Deus estava revelada. E diante da vontade de Deus, isso estava fazendo eu pecar contra o Senhor. Pronto, já sei a decisão que eu vou tomar. É isso. E é importante, o que eu quero dizer é que não tem problema, de repente, a esposa até ganhar mais do que o marido. Não teria problema isso para mim se isso não me levasse a pecar. Mas isso estava me levando a pecar. E eu não dava conta de gerenciar isso no meu íntimo, com Deus. Você percebe que o meu marido nem ouviu eu falando. Entende? Eu não cheguei numa discussão com o meu marido. Mas era eu de fora o íntimo com Deus. Era a minha vida com Deus. Então, melhor, você não sabe lidar? Então, abandono. Legal, Cléo. Ô, Cléo, assim, no lado das irmãs que você tem discipulado, tem alguma área em específica que você tem trabalhado mais e como tem sido isso? Para quem vem da CCB? Como é um período, como eu falei para você, que ele é um período que ele está bem recente, porque eu considero, por exemplo, né, um caso, eu já trabalhei, né, por mais tempo, mas essa leva que está vindo agora, né, que eu estou trabalhando tanto presencialmente numa sala de escola bíblica, quanto virtualmente, né, que a gente está atendendo pelo Skype, eu ainda estou naquele processo que eu falei para você, né, de desintoxicação, de ouvir e de evangelização. Agora, as que eu já trabalhei, eu numa ocasião, eu não lembro, tem a Jaqueline, ela está aqui ela estava, não sei se ela ainda está, ela é amiga da sua esposa. Eu tive um contato com ela e eu acabei fazendo uma palestra, eu nem sabia que a sua esposa participava, e a gente conversando, a gente acabou sincronizando, né? Naquela ocasião, a dificuldade delas era em educar os filhos. Então, eu acabei fazendo uma palestra com elas nessa área específica de educação dos filhos. Depois, a segunda demanda é como ser uma esposa que agrada a Deus, porque elas têm muita dificuldade em se tornar a esposa que Deus espera que elas sejam. E porque elas estão naquele estereótipo da performance exterior, e aí o interior está todo corrompido e elas não sabem muita coisa sobre como ser uma esposa bíblica. Então, hoje, agora, dentro de ser uma esposa bíblica, eu estou trabalhando tudo que eu falei para você, desde a organização do lar, questões sexuais, pondo tudo em ordem. Então, é um processo que ainda a gente está desenvolvendo, mas a demanda mesmo é na esfera do lar. Trabalhar fora, não trabalhar fora, é mais na esfera do lar mesmo. Ô, Cléo, e outra coisa que eu queria saber, que vem bastante pessoas perguntar, eu acho uma pergunta difícil. Eu sou da CCB... Então, eu não vou saber. Mas dá um conselho aí para nós, aí na multidão dos conselhos está a vitória do rei. Vamos lá. Eu sou da CCB, eu conheci o Evangelho, eu não aguento mais congregar, que ele é uma seita, eu saio aborrecida de ver tantas heresias sendo pregadas, mas o meu marido não entendeu o Evangelho. E daria problema se eu fosse para uma igreja bíblica. O que eu faço? Eu tive exatamente essa situação.
E aí, Cléo? Aí a gente vai para os princípios, né, bíblicos. Lá de Efésios capítulo 5. O que Efésios capítulo 5 recomenda para as esposas? Que as esposas, elas têm que obedecer e respeitar o marido no Senhor. No Senhor. E aí assim, eu digo que é uma linha bastante delicada e que ela não pode passar por uma regra de ruptura radical. Como que eu oriento? Vamos analisar as situações. Primeiro, você entendeu, abriu, ok, e estou indo, estou saindo, não quero mais isso para minha vida. Mas e o seu esposo? Bom, meu esposo, ele está lá, ele não quer, porque esse caso, eu peguei esse caso mais específico, né? Ele quer ficar lá porque é uma tradição, porque a família toda, ele não quer pagar o preço de tá. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é se posicionar para o esposo. Qual é o posicionamento? Sim, eu entendi o evangelho, não quero mais ficar aqui, não compartilho mais dessa crença. Então, eu estou indo buscar uma nova, vou chamar aqui, uma nova denominação. Ok. Você vai comigo? Não, não vou. Você se importa que eu vá? Sim, eu me importo. E eu não quero que você vá. Então, agora eu vou levar para o princípio bíblico. O princípio bíblico é obedecer no Senhor. Então, vamos conversar sobre isso. Eu respeito você, eu amo você, eu estou com você, eu não vou obrigar você a ir comigo, até porque eu não posso fazer isso, mas nessa situação específica, eu posso de vez em quando até não ir, eu posso criar os nossos filhos, educá-los em momentos específicos, porque eu não quero te ofender, mas eu vou procurar a verdade. Eu vou buscar o Senhor. E ela não precisa ser exagerada, ela ir para um culto, ela ir para uma escola dominical, chegar em casa, querer ficar pregando, querer ficar ensinando, querer ficar doutrinando, ensinando o filho na frente dele, afrontando. Ela não precisa fazer isso. Ela pode fazer isso de forma ordenada, de forma responsável, de forma respeitosa. Por quê? Porque se ele é resistente em ir, ela vai pecar no sentido dela desobedecer a autoridade máxima sobre ela, que é o próprio Deus. Então, aí fica complexo. Agora, se o marido ele está flexível, já a orientação é outra. Entende? Ela pode transitar nessa flexibilidade dele sem ela ser radical. Esse caso, o marido permitia ela ir. Então, ela ia tranquilamente, mas se o marido permite, ela também não precisa chegar em casa, ficar afrontando, desrespeitando. Ela vai tudo no Senhor. Ela vai respeitar no Senhor, ela precisa ser amorosa com o seu esposo. Por quê? Porque aí cai lá em 1 Pedro. Ela, pelo proceder dela, ela vai levar Cristo ao esposo dela. Ô, Cléo, e se for o contrário, segue o mesmo princípio? Quando é a liderança? Não, a esposa não quer e o marido creu no evangelho e ele quer uma igreja bíblica. Eu acho que aí fica mais pesado, como que é? Porque o que acontece, né? Se o marido ele consegue ter porque é diferente, porque ele é o líder, né? Então, ele sendo o líder, e ele realmente tem o crivo da verdade, e é ele que vai liderar a esposa, não necessariamente
ele precisa ser radical. Porque se ele está se alimentando da fonte da verdade, com essa fonte, ele consegue gerenciar o seu lar, orientar a sua esposa, confrontá-la no pecado dela, liderar a sua família, não há problema de que ele ore ao Senhor e ele trabalhando com a vida dela, ele espere o melhor momento. Mas ele sendo responsável nessa liderança, pegando o evangelho oportunamente, ensinando os filhos dele oportunamente, se alimentando da palavra. Eu creio que ele... Por quê? Porque aí entra o princípio de maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, qual é o papel do marido? Ele tem que entregar a esposa dele santa e imaculada. E se a esposa é uma esposa dura, rebelde, não tem sabedoria, ao invés dele ganhar para Cristo, ele perde, ele estraga o casamento dela e perde a oportunidade dela ser evangelizada. Então, perceba que não é uma regra fechada, a regra é: o marido tem que amar a esposa como Cristo amou, ele tem que ser fiel ao Senhor, leal ao Senhor, mas ele não pode pôr o casamento em risco, ele não pode pôr o casamento numa nuance de divórcio, porque Deus odeia o divórcio, Deus abomina o divórcio, e ele é líder, ele é responsável por ela. Não sei se ajuda, se complica, se esclarece. Não, é isso aí. Muito bom, Cleo. Maravilha. Cleo, outra preocupação minha, essa é minha mesmo, pessoal. Quando você faz o discipulado, né? Eu tenho muito que com isso. Você entra nas doutrinas da graça, porque para mim isso é essencial, principalmente para as mulheres, né? As mulheres, eu acho lindo, assim, a maneira prática, como ela vê tudo na prática, ela processa tudo a vida prática, como fazer isso na prática, né? E às vezes as pessoas podem abandonar um pouco a doutrina, e para mim você só tem uma vida correta se você tiver a doutrina correta. Você também a discipula no quesito de ensinar doutrinas, as doutrinas da graça? Como que é esse trabalho? Eu trabalho o tempo todo com doutrina sobre Deus, doutrina sobre o homem, doutrina sobre o pecado e doutrina sobre Cristo como Salvador. Só que eu trabalho o pacto das obras e trabalho o pacto da graça. Só que eu não faço isso de uma forma sistemática, aonde eu precise usar todos os termos teológicos. Eu faço exatamente como você diz. Eu discorro tudo isso, eu transito por todas essas doutrinas, mas sem dar uma percepção nítida e clara de que é sobre isso que nós estamos falando. Entendi, muito legal. Não é um seminário, né? Não, é discipulado, é ensino. Que legal. Então você fala de tudo isso e sem usar esses termos, esses jargões. Mas o discipulado, então, envolve essas doutrinas profundamente, Cleo. Só, com certeza, sem essas doutrinas, você não discipula, porque são elas que te levam para Cristo. Doutrina sobre Deus, doutrina sobre o pecado, doutrina sobre o homem, a queda. A soteriologia, né, que você falou. Sem essas questões, você não fala de Cristo. Então, elas são essenciais, primordiais, é a razão de ser do discipulado. Maravilha. Ô, Cleo, nossa live está chegando ao fim. Que pena, nós deveríamos fazer a segunda parte. Ô, Nata, hoje eu deixei você de molho aí, rapaz, mas você sabe que essa live aqui só aconteceu por sua causa, viu, nego? É verdade, eu fiz a ponte, né? Deus abençoe, porque Tá bom. é difícil, Cleo, a gente ter mulher aqui no canal, até porque para mim é difícil, né, fazer uma live sozinho com mulher, eu acho desconfortável, mas quando tem assim, a gente aproveita mesmo. E hoje, graças a Deus, foi mais de uma hora, com você ensinando coisas tão profundas e maravilhosas para nós aí, tá? Cleo, se despede do povo, se tiver mais alguma coisa aí para falar com as nossas irmãs que estão nessa luta aí, fique à vontade, tá bom? Tá.
Eu gostaria, Fernando, de deixar aqui já uma posição na seguinte perspectiva, né? Vendo a dificuldade delas na vida prática cristã, eu tenho clamado a Deus e tenho assim proposto no meu coração de trabalhar com a vida dessas mulheres da CCB. Já tenho feito isso, mas eu gostaria agora de me especificar, de fazer isso de forma mais intencional, né, com essas mulheres. Eu tenho um canal de YouTube que chama Conselhos da Cleo. Nesse Conselhos da Cleo tem muitas propostas interessantes para uma vida cristã da mulher. Lá eu trabalho vários pontos dessa prática, desse dia a dia da mulher. No meu Instagram tem algumas coisas também, né? Cleonice Peixoto, tem algum material que também pode ajudar. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, Cleo? Eu vou deixar o link aqui do seu canal na descrição do vídeo. Tá, perfeito. Até depois você passa para mim no WhatsApp, na hora que você sair aqui da live, manda no WhatsApp todos os canais que você tem, eu já vou colar aqui na descrição do vídeo, tá? Pessoal, acompanha lá. Eu digo isso porque, às vezes, são coisinhas simples, assim, por exemplo, materiais que, às vezes, elas estão perdidas e elas ouvem ali, elas encontram um direcionamento, né? E, a partir de agora, a gente vai entrar num projeto de atender mesmo essa demanda das mulheres da CCB. Então, nós vamos estar introduzindo um material aí, né, para discipulado. No dia 27 de agosto, eu vou estar em São José do Rio Preto, na Igreja Central Presbiteriana, falando só para mulheres. E eu vou estar lá falando com o tema Como Glorificar a Deus em Minhas Atitudes. Eu vou desenvolver ali 3 palestras. Dia 27 de agosto. Se precisar do link para inscrição... Quero também, Cléo. Manda para mim aqui. O tema da palestra é Mulheres, Espelhos de Deus. E aí a gente vai trabalhar como glorificar a Deus em minhas atitudes. Então, vai ser um material de forma bem prática, que vai ajudar muito em todas essas questões aí que eu abordei. As inscrições ainda estão abertas, mas elas vão fechar, acho que essa semana. Então, se às vezes alguém tiver algum interesse, na Igreja Central de São José do Rio Preto. E me ponho aqui à disposição, eu me emociono bastante, eu choro muitas vezes por ver essa situação, e eu creio que Deus tenha tocado no meu coração para contribuir. Eu quero contribuir. Se eu puder contribuir, se eu puder ajudar, eu me predisponho com aquilo que eu tenho a oferecer, né? O pouco que eu tenho, mas eu gostaria de oferecer contribuição para as mulheres cristãs. Tem pouco, né, Cleo? Olha que dó, Nata. Tem pouca coisa para contribuir. Pouquinho. Ai, Cleo do céu, que dó de encerrar, viu? Pena que eu tenho que encerrar. A irmã está dizendo, não termina, não. Bom, isso é bom. Vamos fazer mais live, Cleo? Vamos pegar um tema. Nossa, como precisa desse trabalho com as irmãs. Meu, precisa muito. Eu até queria depois conversar com o Nata aqui. Ô, Nata, não desfaz o nosso grupo, não, para a gente desenvolver aí junto com a Cleo um tema específico e tratar com as mulheres. Até essa palestra que você vai dar em São José, depois fazer aqui para nós, Cleo, no nosso canal, tá com você, lógico. Por mim, né, eu arrancava, né, ficava aí o dia inteiro na live com você, mas é com você aí. Para mim seria uma alegria muito grande trazer esse tema, por exemplo, que você vai levar lá na igreja, trazer aqui no canal de uma forma diferenciada, não sei, e nós conversar sobre esse tema aqui, seria top, tá? Aqui nós temos 250 pessoas assistindo aqui, graças a Deus foi maravilhosa. Nata, se despede aí, meu irmão, é culpa sua tudo isso, viu? Deus abençoe, nego. Amém, Fer, é um prazer poder ter feito essa ponte aí. Legal. Eu te falei que ia ser uma bênção, né? E eu não menti. Então, para mim é um prazer estar junto com a Cleo também. Ela, de alguma forma, viu em mim algum potencial e ela está me ensinando a ser um discipulador. Eu já tenho uma família que
evangelizando Legal. pela graça de Deus, vou discipular eles. Estou acompanhando a Cléo nas palestras que ela faz, né, nas escolas. E assim, tem sido uma bênção. Não? A gente não tem palavra, né, no dicionário para descrever o que é essa mudança de olhar, essa mudança de Exato. perspectiva, né, muito grande. Então, a gente tem nos assentado, colocado o mudo no microfone e ouvido e crescido só. E é muito bom. Maravilha, Nego, maravilha. Ô, Fernando, o pessoal está pode falar. perguntando se vai ficar gravado. Eu gostaria de saber se eu posso Sim. também pôr essa live no meu canal Claro, de YouTube. pode Tem sim. como? Tem sim, é só você baixar ela e subir no teu canal. Eu vou mandar o link para você depois, onde você baixa a live, aí você sobe no seu canal. Porque aí a gente já faz uma entrada para eu poder divulgar esses trabalhos para que outras mulheres tenham acesso, né? Maravilha, exatamente. Esse trabalho. A gente Perfeito. pode estar trabalhando, fazendo uma parceria aí para trabalhar junto. Vamos sim, é uma alegria, Cléo. Eu vou mandar o link para você então, você só vai copiar o link aqui da live, baixar, baixou, você entra lá no teu YouTube e sobe o vídeo. É muito fácil. Tá bom. Depois eu te ajudo aí, tá bom? Tá, ok. Cléo, Deus abençoe, Nata, Deus abençoe, uma boa tarde a vocês e olha, benção demais, viu? Benção demais, que live, viu? Amém. Muito bom, gente. Amém. Deus abençoe. Eu vou despedir de vocês aqui. Eu vou ficar aqui com o pessoal mais um pouquinho, dando tchau para eles aqui. Tchau, Cléo. Tchau, Nata. Deus abençoe. Tchau. E aí, pessoal? Meu Deus do céu, que live, viu? Que live. Entra lá no canal dela, a nossa live vai ficar gravada aqui. É isso aí, queridos. Quando eu falo para vocês irem para uma igreja bíblica, eu não quero teu dízimo. Eu não recebo nada. Não muda nada na minha vida vocês estarem numa igreja bíblica. Mas faz toda a diferença para vocês. Irmãs como a Cléo, nós temos... Isso é interessante porque esse é um universo que eu desconhecia também. Né? Eu achava que não havia vida fora da CCB, eu não sabia o que era cristianismo, o que era missões, o que era evangelização, discipulado, e nós vimos aí uma irmã, vamos colocar aqui, normal, uma irmã cristã, simplesmente uma cristã, fazendo o trabalho que Cristo nos mandou fazer. E olha aí quanta informação, quanta riqueza, isso vocês vão encontrar numa igreja bíblica, né? Graças a Deus pela vida da Cléo e pela vida dessas irmãs. Eu, quando conheci a igreja bíblica, que eu falei no começo da live, era exatamente isso. Conheci uma irmã e eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, eu passando fome, eu ia congregar, procurar, sabe assim, uma agulha no palheiro, né? Procurando o evangelho dentro daquela mensagem antropocêntrica, humanista, né? Secular e por aí vai. Quando eu cheguei, eu vi na escola bíblica uma irmã, né, discorrendo a Bíblia daquela maneira. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tem todos os cultos, toda a escola bíblica, ela vai trazer tudo isso de informação, que evangelho, que pregação, que coisa maravilhosa. Isso é estar com o povo de Deus. É por isso que quando eu bato na tecla, você precisa estar com o povo de Deus, nós precisamos estar reunidos, nós crescemos como igreja, porque é assim, Deus dá dons a essas pessoas exatamente para nós crescermos em unidade, em graça, em conhecimento. Percebe, amados? E desconsiderar a igreja de Cristo é desconsiderar o próprio Cristo. Não tem como você falar que ama Cristo, que não vê, se você não ama, senão você não congrega, não está em comunhão com esses irmãos. Tá bom, queridos? Então, esse aqui é o meu desgaste em vocês estarem numa igreja bíblica. Essa é o que eu falo, todas as lives eu falo do evangelho, eu falo para vocês do tão terrível que é essa seita, a congregação, e falo para vocês estarem numa igreja bíblica. Alguém estava perguntando aqui o que eu considero uma igreja bíblica. Bom, queridos, esse é o meu canal, ok? Eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou falando. Então, eu vou indicar sempre igrejas de teologia reformada. Não que igreja reformada possa fazer alguma coisa por você, no sentido de te salvar, não é nada disso.
Como vocês estão perguntando para mim que tipo de igreja eu indico teologia reformada. Mas o que importa é o relacionamento com Deus, com a palavra, com Deus das Escrituras. Eu, Fernando, sempre vou aqui indicar igrejas reformadas. Ah, então você quer dizer que se não é uma igreja reformada, não é bíblica? Não estou dizendo nada disso. Eu vou ser específicos, igreja reformada. Ah, mas eu encontrei uma reformada que não é boa, então não é reformada, sai dessa igreja. Eu quero uma igreja, eu estou indicando igreja bíblica, e para ajudar aí na pesquisa de vocês, igrejas reformadas. Ok, amados? Deus abençoe e assistam essa live, reassistam essa live, e depois aí entram no canal da Cleo e comecem a andar, fazer contato com pessoas bíblicas, cristãs, que o Senhor use isso para o nosso crescimento. A igreja pentecostal não é reformada, tá, Fabi? Então, existe igrejas neopentecostal, pentecostal, reformada. Então, se é reformada, não é pentecostal, ok? No meu canal, eu indico apenas igrejas reformadas. Ah, então você quer dizer que todas as pentecostal não prestam? Não estou dizendo nada disso. Eu vou ter a responsabilidade no meu canal de indicar apenas igrejas reformadas, beleza? Não indico qualquer igreja que não seja de teologia reformada. Tá bom, amados? É isso aí, Pri. Gente, foi uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Tenham todos aí uma boa tarde, tá bom? Uma alegria estar com vocês. Até a próxima. Deixa eu colocar aqui.